Pessoal, nessas aulas, são 3 videoaulas, eu vou falar sobre equação de primeiro grau e equação de segundo grau. É conveniente que você esteja aí com o volume 1. Se você não estiver com o volume 1, vai pegar seu volume 1. Ou então, se você não tem o material, o volume 1, eu postei no Moodle o material correspondente, que nós vamos tratar aqui, que são as equações de primeiro e segundo graus, como eu já disse. Então vamos lá, vamos começar. Equação do primeiro grau. Chama-se equação do primeiro grau toda equação que vem na seguinte forma ou que pode ser reduzida a essa forma. Ela vem nessa forma ou pode ser reduzida a essa forma. Ax mais b igual a zero. A e b aqui são dois números reais. Vou repetir. A e b são dois números reais com condição a diferente de zero. Com a diferente de zero. É claro que se o a não for diferente de zero, se a for zero, aqui fica 0 vezes x dá zero, isso aqui desaparece. Aí b também será zero, aí não tem equação. Então a condição a diferente de zero ali, ela tem que acontecer. Vamos falar da raiz da equação. Raiz da equação. A raiz da equação é o valor obtido ao isolar aqui o que nós chamamos de incógnita. A incógnita aqui é x. Eu vou passar o mais b para lá e depois vou passar o a dividindo. Quer dizer, isso implica, se ax mais b é igual a zero, passo o mais b para lá, vai ficar ax igual a menos b. Passo o a dividindo, x igual a menos b sobre a. Esse valor é o que nós chamamos de raiz da equação. Então esse valor é a raiz da equação. De maneira menos formal, vou colocar aqui um exemplo só para fazer um comentário. 2x mais 3 igual a zero, a gente está falando uma coisa simples assim. 2x mais 3 igual a zero, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Esse valor é a raiz da equação. Olha, quando a gente pergunta em sala de aula, o que a raiz faz com a equação? Tem muita gente que fala assim, zero é equação, anula a equação. Nem sempre. A raiz de uma equação é o valor que satisfaz a igualdade da equação. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. Esse conceito é bom que você tenha ele bem claro na sua cabeça. Então, aqui em sala de aula, eu costumo até dizer o seguinte, não copie, só preste atenção. Só preste atenção. Isso aqui é uma equação. É claro que essa não é do primeiro grau, mas é uma equação. O que significa ser raiz da equação? Raiz da equação é o valor que, ao substituir aqui, ó, encontramos exatamente menos 6. Quer dizer, é o valor que satisfaz a equação. Então eu te pergunto, x igual a 1 é raiz dessa equação? Basta substituir. Se x igual a 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1. Menos 5 vezes 1, isso igual a menos 6. 1 menos 5 é igual a menos 6? Não. Isso aqui é falso. Isso significa que x igual a 1 não é raiz. Agora, x igual a 3 é raiz dessa equação? Vamos verificar? Faça x igual a 3. Se x igual a 3, 3 ao quadrado dá 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Estou fazendo x igual a 3. Então, menos 5 vezes 3 dá menos 5. Isso igual a menos 6. 9 menos 15 é igual a menos 6? Certo. Então, isso significa que x igual a 3 é a raiz da equação. Então, raiz de uma equação é o valor que satisfaz a equação. É o valor que verifica essa igualdade da equação. É o valor que torna a igualdade da equação verdadeira. E significa que numa determinada questão, se aparece uma equação desse tipo aqui, por exemplo, 2x mais 1 vezes menos x mais m igual a 4. Suponha que apareça uma equação dessa forma. E é falado, suponha também que seja falado no enunciado, que x igual a 2 é raiz dessa equação. Se ele fala que x igual a 2 é raiz da equação, isso significa que se você fizer aqui x igual a 2, você tem que encontrar exatamente 4. Faça x igual a 2, aí a única incógnita aqui será quem? M. Aí você pode calcular o valor de M. Então, raiz de uma equação é o valor que satisfaz a equação. É o valor que torna a igualdade da equação verdadeira. Agora vamos voltar aqui. Eu disse o seguinte, que a equação do primeiro grau é toda equação que vem nessa forma ou que pode ser reduzida a essa forma. Ela vem nessa forma ou pode ser reduzida dessa forma. Vou colocar aqui duas questões para falar um pouco mais sobre isso. A primeira, resolva a
equação 2x mais 3 vezes 2x menos 3 menos 2x menos 1 ao quadrado e isso igual a 4. Pede-se resolver essa equação. Bom, não parece, mas isso é uma equação do primeiro grau. É o que eu quero dizer, eu quero deixar mais claro aqui. A equação do primeiro grau ela não tem que vir necessariamente naquela forma, ax mais b igual a zero. Mas essa equação aqui é do primeiro grau, ela pode ser reduzida daquela forma. Agora, vamos trabalhar aqui os dados. Vou resolver aqui, tá? Solução. Bom, temos... Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou efetuar esse produto. Eu poderia distribuir da seguinte forma. Esse vezes esse, depois esse vezes esse e esse vezes esse. E depois desenvolver esse quadrado. Mas acontece isso aqui, ó. Tá bonitinho, mas bonitinho mesmo. Tá pronto para eu utilizar um produto notável. Qual? Aquele que fala assim, ó. Você vai lembrar que esse aqui é bem básico. A mais B que multiplica A menos B. A mais B vezes A menos B, isso é sempre o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Repare que é isso que nós temos aqui. Ó. A mais B vezes A menos B. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, 2x mais 3, que multiplica 2x menos 3, isso vai dar quadrado primeiro menos quadrado segundo. Menos. Bom, aqui eu vou desenvolver agora esse quadrado. Isso é um produto notável também do tipo A menos B ao quadrado. 2x menos 1 ao quadrado é do tipo A menos B ao quadrado. Isso é quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Então, eu utilizei esse primeiro produto notável e agora eu vou usar esse. Isso aqui são dois produtos notáveis bem básicos. Espero que vocês estejam lembrando disso aqui. Então, 2x menos 1 ao quadrado, aqui entre parênteses, quadrado primeiro, menos, tá aqui ó, quadrado primeiro, 4x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 4x, mais quadrado segundo. Isso... Opa, tira o quadrado aqui. Isso igual a quanto? Isso igual a 4. Isso igual a 4. Bom, agora aqui 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar menos 9. Detalhe, o menos não está ao quadrado, é só 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado, 9. Com menos precedendo, menos 9. Menos, esse menos precedendo parênteses aqui, trocam-se todos os sinais. Então vai ficar menos 4x ao quadrado, mais 4x, menos 1. Troquei todos os sinais. Isso, menos 4. Repare que eu estou passando esse 4 para cá. E isso igual a 0. Posso realizar algumas simplificações, não posso? Posso cancelar esse com esse. Repare que já aparece aqui uma equação na forma de equação de primeiro grau. Vou reescrever dessa forma aqui para você ter certeza disso. 4x menos 9 menos 1 dá menos 10. Menos 4 dá menos 14. E isso igual a 0. Repare que isso é uma equação do primeiro grau. Bom, então, como eu disse, chama-se equação do primeiro grau, toda equação que vem nessa forma ou que pode ser reduzida dessa forma. Essa equação, que não aparentava ser uma equação do primeiro grau, ficou reduzida a essa equação do primeiro grau. Eu destaquei aqui para que você observe isso. Agora vamos terminar de resolver. Passo o menos 14 para lá, vai ficar 4x igual a 14. Passo o 4 dividindo e simplifique por 2, tá? Vou passar e vou simplificar, vai dar 7 meios. Esse valor aqui é a raiz da equação. Então, resposta. O conjunto solução da equação, 7 meios. Essa é a raiz da equação. Quer dizer, sendo raiz, já acabou, tá? Resolve a equação, acabou, encontrei a raiz, finalizou aqui. Agora, um comentário. Se esse valor 7 meios é raiz dessa equação, isso significa que se eu pegar, nós não faremos isso. Não há necessidade de fazer essa verificação. Se eu peguei esse valor 7 meios e substituir aqui, e também aqui, e efetuar todos os cálculos, eu vou encontrar quanto? 4. Raiz da equação é o valor que satisfaz a equação, que torna a igualdade da equação verdadeira. Questão 2. Na questão 2, eu
eu quero comentar e fazer uma questão 2 aqui. Essa questão até caiu em primeira etapa da UFMG, só que eu não vou passar aqui, vou resumir aqui o enunciado. Ele fala o seguinte: Sônia, escondendo 2/7 da sua idade, diz ter 40 anos. Sônia, escondendo 2/7 da sua idade, diz ter 40 anos. Qual que é a pergunta? Qual a idade de Sônia? Qual a idade de Sônia? Bom, essa questão é para fazer o seguinte comentário. Uma equação do primeiro grau, ela também pode vir na forma de problema. Ao resolver esse problema, essa equação, ele pode ser resolvido, ao resolver essa questão, nós podemos resolver utilizando a equação do primeiro grau. Eu vou fazer isso. Só que antes de resolver utilizando a equação de primeiro grau, eu gostaria de falar aqui, fazer um comentário. O que uma fração representa? Responda. O que uma fração representa? A resposta correta ao pé da letra, como foi ensinado para você lá no ensino fundamental 1, é a seguinte: uma fração representa uma parte de um inteiro. Uma fração é uma parte do inteiro. Então, suponha que esse aqui é o inteiro da questão. Ou seja, isso aqui é a idade. Isso aqui é a idade de Sônia. O que Sônia fez? Ela escondeu 2/7 da sua idade. O que significa isso? Ela pegou a idade dela, dividiu em 7 partes e escondeu 2 dessas partes. Então eu vou dividir a idade em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso que Sônia fez. Ela dividiu a idade dela em 7 partes e escondeu 2 partes. Então ela escondeu isso aqui. Ela escondeu 2 partes, ela escondeu 2/7. Olha como é que a gente pode resolver essa questão. Isso aqui, se ela escondeu 2/7, isso é o que ela escondeu, ela falou o restante. Então esse restante aqui equivale a 40 anos. Se ela escondeu 2/7, ela falou o restante. O restante equivale a 40 anos. Agora preste atenção. 40 dividido por 5 significa que cada partezinha dessa vale quanto? 8. Isso aqui vale 8, 8, 8 e 8. Mas como essas duas são iguais, elas também valem 8. Quantas vezes 8? 8 vezes 7. A resposta é 56. Então, Sônia tem 56 anos. Resolvi a equação utilizando só a ideia de frações. Uma fração representa uma parte de um inteiro. Quer ver outra maneira de fazer? Ainda sem utilizar a equação de primeiro grau. Sem utilizar a equação do primeiro grau. Ainda utilizando essa figura aqui, representando a idade de Sônia. Aqui está a idade de Sônia, dividida em 7 partes. O que ela fez? Ela escondeu 2/7. Se ela escondeu 2/7, ela falou o restante. Se de um inteiro você tira 2/7, quanto sobra? Sobram 5/7. Então ela falou 5/7. Agora eu posso fazer uma regra de 3. Essa parte que ela falou equivale a 40 anos. Então 5/7. Ela escondeu 2/7, então ela falou 5/7. 5/7 está para 40 anos. 5/7 está para 40 anos. A idade inteira, ou seja, 7/7, isso aqui é 7/7, vai estar para X anos. Posso resolver essa regra de 3 que eu vou encontrar de novo a idade dela como 56 anos. Agora, usando a equação de primeiro grau, agora sim, agora eu vou fazer uma solução aqui, digamos assim, a solução oficial, que é utilizando a matéria que a gente está estudando. Solução, usando a equação de primeiro grau. A idade dela, a idade de Sônia, eu vou chamar de X. Agora eu vou equacionar. Equação. Vou equacionar. A idade dela, menos, porque ela tirou 2/7, ela escondeu 2/7.
a idade dela menos 2/7 de quê? Da idade. Isso tem que ser igual a 40 anos. A idade dela menos 2/7 da idade, que é a parte que ela escondeu, tem que ser igual a 40. Isso é uma equação do primeiro grau. Para resolver essa equação, basta você agora, uma sugestão, tira o mínimo. Vou tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. O mínimo aqui dá 7. 7 dividido por 1 dá 7 vezes x, 7x. Menos 7 dividido por 7 dá 1 vezes 2x, 2x. 7 dividido por 7 por 1 aqui dá 7 vezes 40, 280. Cancela o mínimo. Tá aí a equação do primeiro grau. 7x menos 2x, 5x. 5x igual a 280. Passa o 5 dividindo. Passando o 5 dividindo, 280 dividido por 5, que vai dar 56. Então, resposta. Qual a idade de Sônia? Estou respondendo aqui a pergunta que foi feita. Qual a idade de Sônia? Ela tem 56 anos. Então, as equações de primeiro grau, elas podem aparecer na forma de problema. Agora nós vamos trabalhar com o volume 1. No volume 1, deixa eu preparar o quadro aqui para isso. Eu vou começar fazendo a questão número 1, lá da parte de equações. Vou te falar a página agora direitinho. Página 55. Página 55, questão de número 1. Questão 1. O que eu quero com essa questão? Nessa questão eu quero te falar o seguinte. As equações de primeiro grau, os problemas que a gente chama de problemas do primeiro grau, às vezes ao invés de trabalhar com uma variável, é conveniente que você trabalhe com duas variáveis. Com duas variáveis, ou duas incógnitas, com duas incógnitas, você vai resolver o problema utilizando sistema. É isso que eu quero lembrar, resolvendo essa questão número 1. O enunciado fala o seguinte. Um teste de 50 questões, em um teste de 50 questões, o candidato ganha 5 pontos por questão que ele acerta e perde 3 pontos por questão que ele erra ou deixa em branco. Se ao final do teste um candidato, nesse teste de 50 questões, totalizou 98 pontos, quantas questões ele acertou? Então esse é o tipo de questão que nós vamos utilizar duas variáveis. Solução da questão. O número de questões certas eu vou chamar de x. O número de questões erradas ou em branco, eu vou chamar de y. E agora eu vou equacionar. A primeira coisa, primeira equação. É claro que o número de questões certas mais o número de questões erradas ou em branco tem que ser igual ao total de questões. Então essa é a primeira equação. X mais y tem que ser igual a 50. Segunda equação. Quando ele acerta uma questão, ele ganha 5 pontos. Se ele acertou x questões, ele vai ganhar 5x. Quando ele erra uma questão ou deixa em branco, ele perde 3 pontos. Quando ele errou ou deixou em branco y questões, então ele vai perder, por isso que eu estou subtraindo, menos 3y. Então, número de pontos que ele ganhou, 5 vezes o número de questões certas. Número de pontos que ele perdeu, 3 vezes o número de questões erradas. Isso tem que ser igual ao total de pontos, 98. Com isso, nós podemos montar um sistema. E resolver a questão. Então, isso que eu quero. O objetivo, a questão é simples. O objetivo aqui é comentar o seguinte: algumas questões você vai trabalhar com duas variáveis. Ao trabalhar com duas variáveis, você vai chegar no sistema. Aí basta resolver o sistema. O sistema aqui que encontramos então é x mais y igual a 50 e 5x menos 3y igual a 98. Agora basta resolver o sistema. Uma sugestão de solução para esse sistema. Eu vou multiplicar a primeira por 3. Ao multiplicar a primeira por 3, eu costumo dizer o seguinte, gente. Um sistema como esse, cada um resolve da maneira que achar melhor. Aqui uma sugestão de solução. Multiplicando a primeira equação por 3, 3x mais 3y igual a 150. 5x menos 3y igual a 98. Agora eu vou somar as duas equações. Ao somar, aqui vai acontecer esse cancelamento. Aqui nós vamos ficar com 3x mais 5x, 8x.
igual a 248. 150 mais 98, 248. Passo o 8 dividindo. 248 dividido por 8. X será igual a 31. Se x igual a 31, isso implica que o y, como x mais y tem que dar 50, 50 menos 31, o y então é igual a 19. Mas o comando da questão é quantas questões ele acertou. O número de questões certas eu chamei de x. E x é igual a 31. Então a resposta, ele acertou 31 questões. É essa a resposta. Isso aí está na letra C. Então está aí um exemplo de questão de sistema de primeiro grau. Agora, vou escolher aqui uma outra. Nós vamos pegar a questão de número 17. Questão 17. Na questão 17, ele fala o seguinte. Esse tipo de questão também é muito comum. Isso está na página 60, volume 1. Volume 1. Página 60. Questão 17. Vamos dar uma lida no enunciado. Uma pescaria foi organizada e o custo C seria dividido para 15 pessoas. Na véspera da viagem, 2 das 15 pessoas desistiram de pescar. Vocês vão encontrar várias questões aí para fazer utilizando esse raciocínio. Então esse tipo de questão é manjado, só muda a história. Tantas pessoas iam fazer isso, com algumas desistiram, aumenta o valor das que ficaram. É isso que ele fala aqui. Uma pescaria foi organizada e o custo C seria dividido para 2 pessoas. Na véspera da viagem, 2 das 15 pessoas desistiram, quer dizer, passaram a ser apenas 13 pessoas, acarretando um acréscimo de R$30 na despesa de cada um dos demais pescadores. Pode-se afirmar que o custo C da pescaria em reais. Bom, então, nós temos 2 situações. Esse tipo de questão traz sempre duas situações. Custo. O custo era C. Primeiro, 15 pessoas iam pescar. Para 15 pessoas, olha o que acontece. Para 15 pessoas, o custo seria dividido por 15. Aí cada pessoa pagaria quanto? X. Isso é o que acontece inicialmente. Mas depois, no enunciado, ele fala o seguinte. 2 das 15 pessoas desistiram de pescar, acarretando um acréscimo de R$30 na despesa de cada um dos demais. Então, numa segunda situação, agora são 13 pessoas que vão pescar. São 13 pessoas. E agora, esse custo será dividido para 13. Ao dividir o custo por 13, quem ia pagar X vai pagar agora um acréscimo de R$30. Então, C dividido por 13 vai dar X mais 30. Então, novamente aqui, nós temos um sistema. Posso montar um sistema com essas 2 equações. Eu tenho 2 equações e quantos valores desconhecidos? Quantas incógnitas? 2 incógnitas. Então, o trabalho é braçal. Aqui está mais fácil fazer o seguinte. Eu vou colocar, no lugar desse x, eu vou colocar C mais 15. No lugar de x aqui, faça x igual a C sobre 15. C sobre 15, tá? Não é C mais 15, não. Parece que eu falei C mais 15. No lugar do x, coloque C sobre 15. Então, substituindo, vai ficar da seguinte forma. C sobre 13 igual. No lugar do x aqui, então, coloque C sobre 15 mais 30. Isso agora é uma equação de primeiro grau. Vamos resolver tirando o mínimo. Tira o mínimo dos 2 lados da igualdade. O mínimo aqui é o produto, tá? 13 vezes 15. O que vai dar? 195. 195 dividido por 3 dá 15. VC, 15C. 195 dividido por 15 dá 13. VC, 13C. Mais
Aqui fica 195 dividido por 1 dá 195 vezes 30. Então aqui dá 30 vezes 195. Não vou multiplicar não, para ganhar tempo. Cancele. 15C menos 13C vai dar 2C. 2C igual a 30 vezes 195. Aqui eu posso dividir por 2. Divida aqui por 2. Vai dar C igual 15 vezes 195. Efetuando esse produto, você vai encontrar C igual a 2.925. Quer dizer que o custo da pescaria é de R$ 2.925. Isso aí, analisando as opções, esse é o custo. A pergunta dele é, pode-se afirmar que o custo da C da pescaria em reais é tal que? Bom, aí na letra C é a resposta, que C está um intervalo que é compreendido entre 2.700 e 3.200. Então a resposta é letra C. Então, gente, para finalizar essa primeira aula, eu devo dizer o seguinte: equação do primeiro grau é simples. Se for um problema, você tem que ler e equacionar com uma ou duas equações, ou 3 se for o caso, tá ok? Valeu, um abraço.